sejam muito bem-vindos ao MQC, os movimentos que curam. É uma alegria ter a sua audiência. E antes de nós conversarmos com a pessoa escolhida por Deus para estar hoje aqui, eu vou pedir para que você, em primeiro lugar, se inscreva no nosso canal, clicando aqui no íconezinho abaixo. Ativa também o sininho, porque sempre que um podcast for subido, você vai ser a pessoa a ficar sabendo em primeira mão. O convidado preparado por hoje, eu pedi para ele me dar um breve currículo, e ele falou assim: ó, me apresente somente como filho amado de Deus. Eu falei: uau, realmente não é qualquer pessoa que está sentada hoje aqui comigo. Eu sempre falo que todos os convidados são extraordinários e com ele não poderia ser diferente. Ele tem um nome diferente. Eu acredito que você não seja tão comum. Não sei se você vai conhecer alguém que tenha esse nome, mas é um nome lindo, porque ele é um filho amado, né? Nicola Losacco. Isso mesmo, Nicola Losacco. Seja muito bem-vindo ao Obrigado, Lê. MQC, Nicola. Já quero agradecer por você estar aqui, contribuindo com o MQC, os movimentos que curam. Por quê? Emoção é movimento, movimento é emoção. Quando a gente cura as emoções, nós somos curados. Às vezes na alma, às vezes no espírito, muitas vezes no corpo, mas quando as emoções são movimentadas, alguma coisa acontece e a Acontece, gente sabe bem disso, é né? verdade. Então eu vou contar para vocês um pouquinho quem é o Nicola. Ele já me surpreendeu que ao chegar ele me trouxe esse livro aqui, Insights de um Coaching. Eu falei: "Que demais". Por isso que você me inspira, por isso que eu te sigo mesmo nas redes sociais, eu amo te ouvir, você é diferente, Obrigado, né. obrigado, Lê. Tem algo, diferente que vale a Eu pena. quer saber o segredo? É Quero, ele em mim, que lindo. é ele em mim. É o caminho, Eh, né. se você parar para pensar, se eu perguntar para você quem construiu esse estúdio, ou quem construiu essa casa, quem foi o arquiteto, quem foi o engenheiro, né, você vai falar para mim o nome. Mas se eu perguntar para você quem foi a ferramenta que colocou aquela lâmpada ali em cima, quem foi a ferramenta que apertou essa tomada aqui embaixo, né, você não vai saber. Você vai saber que, foi uma chave de fenda, mas qual? Foi uma chave de boca, mas qual? Então, enquanto você entender que você só é uma ferramenta nas mãos do Senhor, tá tudo certo, tá tudo ok. Uhum. Mas enquanto você achar que você é alguém, né, não vai acontecer. Então, a luz que brilha dentro de você não é para você brilhar, é para você iluminar o caminho das pessoas. Então, é sobre isso, é sobre ser ferramenta. Então, enquanto você estiver sendo ferramenta, MQC vai muito longe. Amém. E é muito bom ouvir isso, Nicola, porque eu já estou tendo alguns levantes. Já está, o famoso hater já está acontecendo, mas num primeiro momento eu me entristeci, assim, sabe. Mas eu entendi que eu estou mexendo em algo Isso. como que intocável. Eu pensei assim: "Letícia, te colocaram no meio de um vespeiro, mas filha, aguenta firme que É. eu tô no Sabe comando". como é? Eu uma vez eu ouvi sobre a questão do hater, né, e eu costumo dizer que o hater é consultoria gratuita, porque normalmente ele fala de algo que você precisa melhorar e de graça. Então, ao invés de você olhar ele, né, com um certo, né, uma desconsideração, não, primeiro avalia, será que realmente o que ele está falando não é algo que eu preciso melhorar? Então, porque Deus ele usa o que Exatamente. ele quiser para fazer com que você cresça e se desenvolva. Então eu acredito que eu olho para o hater assim e falo: "Cara, consultoria gratuita, deixa eu ver o que ele está falando". Aí se realmente é uma baboseira, eu vou lá e falo: "Cara, é o meu quintal, né, Aham. é a minha rede social, então assim, eu cuido, então você não vai postar isso aqui porque realmente não tem fundamento". Mas quando tem o fundamento, aí eu falo, eu pergunto, né, então olha para o hater como uma consultoria gratuita. Olha que legal, já aprendi alguma coisa, já valeu a pena você estar aqui. Legal. E eu já pensei assim, em colocar ele na história dele, né. Por que será que trazer uma palavra de possibilidade incomodou tanto? Eu já queria sentar e falar assim: "Vamos fazer uma sessão?" Isso. Viu, Sessão zero? você tem uma agenda aí para É, fazer um experimental? mas tomara que eu tenha essa possibilidade. Bom, Hã. vocês já viram que ele é incrível, mas eu preciso trazer a ficha dele para vocês entenderem.
A história que ele trilhou até aqui, claro que eu tenho certeza que de tudo que eu li aqui ele já mudou muito, Já. né, mas é um norte. Então Nicola Losacco, ele é de Mandaguari, Paraná. É, nasci em Mandaguari. Nascido dia 22 de dezembro de 72 e é casado para sempre com Marlene Marquezine Losacco. Que lindo. Espetáculo de morena, hein. E pai da Giovanna, Lorenzo e Valentina. Sua primeira formação é análise de sistema pela Unicesumar de Maringá, Paraná, e passou a atuar como perito forense computacional com ênfase em crimes digitais em 2006. Vamos falar sobre isso. Amante do comportamento humano, Amo. fez a formação em teologia pela FTSA de Londrina, Paraná, e em coaching, análise comportamental pela Evo Coaching de Brasília, e Inner Metrics Yes. Brasil de Maringá, Paraná, imersão emocional pela Olho de Tigre Treinamentos de São Paulo, e também líder da rede de homens da comunidade evangélica de Maringá. É, hoje não mais, né, líder, porque eu entreguei o ministério, e aí fui ser pastor ali junto com a minha pastora, porque como eu fiz teologia eu precisava ministrar, né, Uhum. e aí eu fiquei lá. Então hoje eu tô como líder lá na comunidade, e aí agora a gente está transicionando novamente, né, o tempo todo Deus está movendo as águas, né, então a gente está transicionando. Que Esse é o bom. Nicola. Esse é o grande encanto de Jesus, né, ele não deixa ninguém parado. Ele quer todo mundo em movimento. E hoje quando a visão que ele tem me mostrado do corpo, Uhum. como templo, como morada do Espírito Santo, então eu levanto essa bandeira de que, assim, o que que você está entregando para Deus? Um palácio ou um barraco? Porque as pessoas querem riquezas, querem sucesso, querem prosperidade, querem coisas, né. Uhum. Mas todas essas coisas mensuráveis precisa de um corpo saudável Uhum. e que ninguém quer cuidar dele. É interessante você falar sobre isso, que tempos atrás eu estava até falando para um amigo nosso em comum, né, o Robson, e tempos em tempos eu faço check-up. E eu lembro que eu fui num amigo meu, cardiologista, né, e eu falei para ele, falei: "Ah, brother, não tem muito tempo para cuidar disso aí não". Acho que eu tinha, sei lá, uns 35 anos. Eu sempre fui do esporte e tal, mas eu não ligava muito essas questões de check-up. E ele falou assim: "Nicola, fica tranquilo. Você não tem tempo para cuidar da saúde? Fica tranquilo, você vai ter muito tempo para cuidar da sua doença". Aham. Então, é algo que eu não negocio mais, né, essa questão de trabalhar o corpo, trabalhar a alma e trabalhar o espírito, né, ou seja, trabalhar essa trindade o tempo todo. E eu vejo isso mesmo, falei: "Cara, se eu sou templo e morada do Espírito Santo, ele tem que morar no palacete, ele tem que morar numa Sim, casa saudável, né, sim. num lugar". Uma das coisas que me chamam a atenção na Bíblia, Nicola, eu não sei se você já teve, essa visão. Às vezes que Jesus precisava dar alguns direcionamentos para os seus discípulos, assim, com mais profundidade, ele falava ali assim: "Ó, vamos ali subir o monte?". Boa, Você já subiu gostei. um monte, né. Já, já. Como que você chega fisicamente lá em cima? Você tá Ofegante. bombando, ofegante, o coração tá acelerado, a sua cabeça tá pronta, você tá feliz, você ativou um poder que tem dentro de você e hoje Isso. eu uso o termo, a sua farmácia interna, estava todo mundo pronto no corpo. Porque você não vai ficar sonolento, você não vai ficar com vontade não, você tá É, pronto, fala: dopamina, "Agora serotonina, todo mundo ali agora eu vou te desperto, dar né. o alimento". Isso. Outro, né, o É. alimento que você nunca mais vai ter fome. Então, quando isso saltou nos meus olhos da Bíblia, eu falei: "Entendi o que que eu preciso Não sei se fazer". você viu esses dias que o Luciano Subirá soltou um reels, né, contando sobre um pregador, que Eu ele levava a vi. palavra e tal, e aí nesse reels ele conta, falou assim: "Olha, e aí eu levava a minha mensagem, mas eu matei o meu cavalo", né, e o meu cavalo era ele, porque ele ficou Uhum. doente aos 29 anos. Então, ou seja, ele não cuidou do corpo. Então imagina, nós temos um conteúdo fantástico. E aí, como que eu vou entregar esse conteúdo se eu não estou cuidando do meu cavalo, ou seja, do meu corpo para poder entregar? Não tem como, você tem que ter uma Não, disposição para poder, por exemplo, você está fazendo seus podcasts, né, cuidando dos seus alunos, enfim, né, toda a sua dinâmica que você tem. Você tem que ter essa disposição. sim. Então, se você não fizer esse movimento de exercícios, né, de preparar a mente para o seu dia, Senão não não vai. funciona. Não. Olha, eu falo, Deus me chamou agora para eu fazer live às 5 da manhã de Mato Grosso do Eu Sul, porque vi. daí às 6
Eu vi. seis Ou da manhã seja, Letícia online. Eu falei: que é quatro e Letícia?" vinte e nove Que eu acordo, todos os dias, e Deus sabe como eu e é desafiador, não é? muito, para mim, porque eu entendo o que que o sono é a reparação do seu É corpo. reparação. Você pode se alimentar bem, você pode fazer atividade física, mas se você não dorme, meu amigo, esquece. Se É você acha que você não perde para ninguém, você perde para o sono. é interessante que quando você vê alguém bravo, assim, você não fala: "Vai pescar", né, fala: "Não, vai Vai dormir". dormir. E tá precisando, porque Tem causa que dormir. tristeza, Cara, causa raiva, você não pensa ele direito. não, ele literalmente tem um filme que chama, Wake Up, não, Awake. Tem no Uhum. Netflix. Lá conta sobre as pessoas que não conseguem dormir. Aí não vou dar spoiler, né, mas você vai lá e assiste, tá. O que que acontece quando você não dorme. Então tá, então eu vou perguntar aqui para quem fez o treinamento imersão emocional pela Olho de Tigre. É Me basi conta. isso, o Pavani, né, é um grande estudioso, eu gosto muito dele, Orlando Pavani Júnior, e ele me convidou para esse treinamento, e é uma imersão de inteligência emocional também, mas você fica 55 horas sem dormir. Hoje, se eu não me engano, acho que são 63. Então você entra na sexta-feira à noite, à meia-noite e um, e você só termina o curso às 3 da tarde. Então, durante esse período, você vive experiências o tempo todo e tem que ficar acordado. E aí é onde ele vai mostrando como é que libera o neurônio GABA, o neurônio, melhor, o neurotransmissor GABA, enfim, né, essas coisas. Eu não sou muito médico, mas enfim. Aham. E aí você vai tendo essas experiências, então para mim foi melhor. E ele fala que é o famoso que ele chama de TUF. Então, ou seja, ele nesse movimento ele desconecta, faz todas as desconexões dentro do seu cérebro e quando reconecta, reconecta de uma outra forma. E aí eu vou remeter, né, à Bíblia, né, Romanos Uhum. 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, né, não toma forma, mas antes seja o quê? Transformados pela renovação da sua mente. Aí você fala: "Deus, mas para que eu preciso renovar minha mente?" E o versículo vai dizer: Uhum. "Para que vocês possam o quê? Experimentar a minha boa, Agradar. perfeita e agradável vontade de Deus". Então a única forma de você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é tendo uma mente renovada. Se você não tem uma mente que o tempo todo está sendo renovada, esquece. Então, olhando para o sono vem fazer isso, ele vem renovar isso daí. E aí Deus fala, né, ele abençoa aquele quem ama enquanto dorme, né. Sim. E se não está dormindo, declara Salmo 4:8: "Em paz me deito e logo pego Pega no no sono. sono, pois só o Senhor me faz É. dormir em segurança". Então, a Olho de Tigre foi um ponto de inflexão na minha vida, foi um momento ali, né, e a partir dali eu falei: "Cara, isso para mim faz sentido. Como que isso que acontece? Como que como as sinapses acontecem dentro da minha mente, como é que isso, Deus, como é que é?" E aí eu gosto muito, né, a Bíblia vai dizer que nós, porém, temos a mente de Cristo. Falei: "Cara, então se eu tenho a mente de Cristo, eu quero entender esse negócio. Eu quero ver como que é potencializar a minha mente para ter uma mente como a de Cristo." Gostei, fala mais sobre isso. O É, que é ter a mente de Cristo? olha, ter a mente de Cristo é andar como Cristo, falar como Cristo, ter comportamentos e falas e atitudes como cristão. Então, como que eu sei que você é cristão? Não é quando você fala: "Ah, eu vou na igreja tal", não. Eu Uhum. vou olhar como você trata a sua esposa, como você trata seus filhos, como você trata seus funcionários, como você trata seus amigos, como você se comporta nos negócios. Então, esses modelos é a clássica, né. O que Jesus faria no meu lugar, nessa situação? Então essa frase eu caminho, eu ando com ela, né, o que Jesus fazia no meu lugar? Como ele oraria? Como ele, chegaria até essa pessoa? Então ter a mente de Cristo é você olhar o modelo de Jesus. Quer ver uma coisa que me chama a atenção? Tem uma passagem em Judas 1:9, que Moisés está contendendo, o anjo está contendendo contra Satanás, estão ali brigando a respeito do corpo de Moisés. E Uhum. tem um fecha ali grande, né, porque Satanás quer saber onde está o corpo e tal. E aí a palavra de Deus fala assim, que o anjo do Senhor não ousou falar palavras torpes a respeito de Satanás. Fala: "Gente, a gente está falando de Satanás, a gente está falando, né, a gente, pisa na cabeça do vermelhinho, não tem umas paradas assim?" E aí eu falei: "Cara, por que isso?" E aí é muito interessante que o próprio Cristo vai dar a resposta, ele vai falar assim: "Pode da mesma fonte?" Jorrar água doce, água salgada. Então, como cristão, eu preciso o tempo todo estar olhando para as minhas atitudes, olhando para a minha fala, olhando para o meu comportamento. Para quê? Para eu me igualar. Qual que é o meu modelo? Cristo. Cara, Cristo faz. Eu quebro o princípio? Não vou avançar.
Então, esse é o modelo. Então, esse é o maior desafio. Então, ter a mente de Cristo é você, todos os dias, buscar: "Deus, me mostra". E aí é bem interessante que nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí a palavra de Deus fala assim, que nós somos templos do Espírito Santo, Sim. ok? E aí a palavra de Deus fala assim: "Quem pode entender a mente de Deus?". E aí eu pensei comigo: "Espera lá, se eu tenho a mente de Cristo, o Espírito Santo mora em mim, mas a palavra de Deus fala também que o Espírito Santo perscruta, né, o mais profundo de Deus, ele ausculta o mais profundo de Deus. Então espera lá, se eu tiver a mente de Cristo conectado com a do Espírito Santo, eu vou entender o que Deus tem para mim, porque eu vou começar a entender a mente dele". Então eu costumo brincar que eu acordo de manhã e falo assim: "Deus, e aí? O que que vai ser O hoje? que que nós vamos fazer hoje? Que vocês vão fazer hoje aí? Coloca eu, chama Ah, eu". o tal do eis-me aqui, É, sempre, isso, independente. chama eu. Nicola, e quem tá nos ouvindo, assim, fala assim: "Cara, eu já tentei entender esse cara aí, esse tal de Cristo, e não muda, ou eu não consigo, ou é imediato, não é, essa busca tem que ser constante". E a gente não tá falando de religião, né, a gente tá Não, falando de uma pessoa que Cristo. pode, né, te mudar, que pode, mas ele precisa de espaço, Uhum. né, ele é educado. Então quem tá nos ouvindo que não sabe, como acessá-lo, ou tem restrição, não tem restrição? Use sem moderação, né, Cristo usa sem moderação. Eu acredito, Lê, que todos nós, as pessoas só vão realmente se conectar conosco e querer saber de Jesus, se eu olhar na Lê e eu ver Cristo em você. Se eu não ver um comportamento de Cristo em você, por que que eu vou querer esse Jesus? Gandhi Hum. era para ser um dos maiores, cristãos da Índia, Gandhi. Só que quando ele vai conhecer a igreja de Cristo, maltrataram ele. E aí Gandhi tem uma frase que é muito famosa, né, que fala assim: "Cara, esse Jesus que vocês falam, sensacional, eu quero, mas esse Jesus que vocês vivem, tô fora". Então, mais do Uau! que fala, né, mais do que ser uma falácia, eu preciso ser o quê? Um exemplo. Então, exemplo arrasta, resultado arrasta. Então, quando eu sempre comento, né, a respeito assim, primeiramente eu preciso viver aquilo que eu falo. Primeiro viver. Então, em casa, com a minha família, os meus filhos veem Jesus em mim, a minha esposa vê Cristo em mim, as pessoas com quem eu trabalho conseguem enxergar Jesus em mim. Se sim, eu costumo brincar que é assim, né? eh, a pessoa vira para você e fala assim: "Olê, você é cristã? Você é evangélica?". Ou quando ela vira para você e fala assim: "Olê, você é evangélica, né?". Percebe que existe uma ênfase, sim, que já está validando o seu comportamento. Então é sobre isso. Então eu acredito que essas pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ver depois, a grande sacada é: viva Cristo, observe Cristo nas pessoas. Então, se você não for o Cristo possível na vida daquelas pessoas, não vai acontecer. Se você me permite, tem um exemplo. Jesus, cara, aquele dia eu falei: "Cara, o senhor é sensacional". Tô eu parado no semáforo, e aí vem uma família, uns pedintes, sempre tem no semáforo, Uhum. né, vem um pedinte, aí ele estava de muleta, tal, né, não tinha uma perna, estava ele, a mulher e a filha pequena, e eu estava do lado direito da pista, ele estava do lado esquerdo, e ele veio pedindo do lado esquerdo: "Ó, né, compra um negocinho", enfim. E aí ninguém estava dando. Do Uhum. lado de cá tinha um outro andarilho, que viu ele pedindo, né, vendendo, tirou da sacola dele aquelas gominhas, não sei como é que Aham, você chama aqui, aham. sabe aquelas gominhas? Tirou, eu falei: "Cara, ele vai oferecer agora para nós aqui". Não, ele atravessou a rua e foi lá e deu para ele dar para a menininha dele. Aí eu pergunto para você, Lê, quem que é o rico ali do semáforo? É. Ó, eu já teria chorado, né. Mas é forte pensar igual a viúva pobre que Deu tudo. deu tudo. É. Então, assim, eu acredito que esse movimento de viver a Cristo é todo dia. Porque Cristo, todos os dias, ele renova, né, ele fala: "As minhas misericórdias se renovam cada manhã". E ele faz o dia de hoje sendo único, não vai existir outro dia igual a esse. Então, assim, como diz um grande amigo nosso, né, "Desce besta", eh procure entender o que que Deus fez com esse dia hoje na sua vida, o que ele quer com esse dia hoje na sua vida. Então todo dia não é igual. É impossível
né, você olhar para essa criação dele, né, todo o universo, toda essa galáxia, todas essas estrelas, toda a nossa Terra, a nossa biosfera, e acreditar que é tudo a mesma coisa. Não, não Não, é. não tem como, Lê, não Olha, tem. eu posso falar que esse dia para mim está sendo extraordinário, porque quando eu te conheci, eu falo: "Você foi uma bíblia que eu consegui ler Uau, dentro". É, que legal. porque talvez nós seremos a única bíblia que alguém vai ler, talvez Sim. alguém nunca vai parar para pegar isso aqui, mas as nossas atitudes, a nossa palavra, e você sempre com esse sorriso no rosto, embora, às vezes é meio sério, mas não, mas sempre, e você sempre tinha, ou sempre tinha não, você sempre tem algo, Aham. uma frase de impacto. É. Você Ah, no meu sempre livro tem tem isso aí, uma frase por de isso dos impacto. Aí insights. hoje eu falei, quando eu soube que você estaria aqui, eu falei assim: "Vou colar nesse cara", né, Uau. porque as conexões, eu falei: "Eu vou colar nele", e eu falei: "Vou gravar um podcast". Então eu já tinha criado a atmosfera e hoje deu certo, me alegrei demais, que esse dia eu estava, assim, super ansiosa para ele chegar, porque eu sabia que tinha muita coisa boa para sair aí de dentro. É. Aí você chega e me traz esse livro. "Ah, então eu te trouxe esse livro". Eu falei: "Deus". Esse livro ele tem uma história muito legal, porque Deus me deu um livro, diferentemente, eu aos 16 anos eu fui chamado para ser pastor, Você e é pastor? não, não sou ainda, Tá. não, não fui ungido pastor e tal, mas fiz todo o trabalho de pastor e tal. Uhum. As pessoas me chamam de pastor, então assim, eu não fico explicando mais, tá. Entendi. "Você é pastor?" "Sou." Aham. Tá "Sou." bom. É. E foi interessante que eu tive esse chamado pastoral e tal, e aí não aconteceu e tudo mais. E aí, um dia eu tive um sonho e tal, e nesse sonho aconteceu, é o que eu vou contar nesse livro, né, e Deus me deu o título do livro, né, o nome do livro chama Até Quando Lentilhas? Porque literalmente eu troquei a minha bênção por um prato de lentilhas do mundo. Então quando lá na frente o meu mentor se torna pastor, né, eu choro muito e todo mundo achava que eu estava chorando porque eu não estava sendo ungido pastor. Não, Aham. é porque lá atrás eu disse não para Deus. E aquilo doeu meu coração, é que eu falei: "Deus, não me permita nunca mais, né, na minha arrogância, eh, e falar não para o Senhor, né, porque eu sei que os seus planos são maiores que os meus. Então, hoje eu tô: "Pra onde, Senhor?" "Eu vou." "Sim, senhor." "Não, senhor." Então, e aí eu tô escrevendo esse livro, tô no capítulo 6, se eu não me engano. E aí eu falei: "Deus, eu precisava lançar um livro e tal." Falei: "Mas você já tem." Falei: "Como eu já tenho?" Que acontece? Quando entra, a pandemia e tal, eu começo a escrever, vários insights. Então eu escrevia os insights e eu tenho uma lista de transmissão. Tinha uma lista de transmissão no meu WhatsApp e eu mandava para a galera, né. E aí o Espírito Santo falou assim: "Os seus insights, transforma ele em um livro." Aí eu fui pegando tudo que tinha, e aí surgiu o Insights de Não, um eu coach. abri aqui Então você abre, assim, ele não é um livro história, é um livro de insights mesmo, ou seja, você abre e fala: "Cara, hoje, o que que o Nicola tá falando?" Ou falou, né. Então é algo que o Espírito Santo foi me inspirando e através da palavra eu fui trazendo aí junto com a inteligência emocional. Então ficou um livro bem gostoso, bem legal, né, e para galera que quiser adquirir, tem ele na Amazon, tem nas principais aí lojas do mercado, tem. insights de um coach. É. Autoconhecimento é o medo que as pessoas têm do que vão achar dentro delas, porque é lá que elas encontrarão tudo o que precisam. Fala sobre isso? Falo. Essa frase veio de uma frase de uma grande amiga nossa, né, até mandar um beijo para ela. Mirna, te amo, tá. Ai, maravilhosa, amo também. E a Mirna, eu lembro que, quando eu estava para me tornar trainer da Evo e tal, e ela falou assim: "Nicola, tem solução, e ela é para dentro." Então eu falei assim: "Quem é esse Nicola que habita dentro de mim? Quem é esse ser, né, que me está dando trabalho?", né. Eu costumo dizer nas minhas sessões de coach que, existem, assim, 2 pessoas dentro de nós, né, o vencedor e o perdedor. Por exemplo, se eu perguntar para a Letícia: "Letícia, qual que é a diferença entre a Letícia perdedora e a Letícia vencedora?" O que que você me responderia? A Letícia perdedora Hum. já perdeu muitas oportunidades por Hum. acreditar que era burra, incapaz, que eu não daria em nada. Uhum. E eu já ouvi uma frase assim, que homem nenhum te merece. Uau, Uau! tenso. Mas basicamente, a diferença entre a Letícia perdedora para a Letícia vencedora é que a Letícia perdedora faz de vez em quando o que a Letícia vencedora faz todos os dias. Então é sobre constância.
tá? Tem um livro, não vou lembrar ele agora, não, vou lembrar. Hábitos Atômicos. Em Hábitos Atômicos, Tô tem lá 1% por dia. Então, eu preciso ser melhor hoje 1% do que eu fui ontem. Então, por exemplo, se eu for 1% todos os dias melhor do que eu fui ontem, significa que no final do ano eu vou me tornar quantos por cento melhor? Sim, 300%, porque nós estamos falando 300, 360 Nicola, dias. e Aham. os outros 65 dias? Pra você ficar bad, pra você ficar mal, ó, Adorei. Porque existe o dia mal, né, não Nicola? tem como, não Não tem dá para como falar: você o tempo todo, Não, não tem, não não. existe. Tem um dia que você não vai estar legal. O que que a Mas gente faz no dia que a gente não tá legal? isso, aí você lembra do 1%. Eu preciso de 1%. E aí nesse dia você fala o quê? Tá. E aí você tem que ter essa conversa madura, sabe, com você mesmo. Eu costumo dizer que tem uma criança birrenta aí dentro de você, Uhum. esperneia. Então você tem que fazer, nessa hora, você tem que olhar para ela, para a Lezinha, falar, Lezinha, vem cá, tudo bem, senta aqui, vamos conversar. Então imagina que você vai atravessar com a Lezinha numa rua, você não pode deixar ela atravessar sozinha. Então Sim. você vai pegar na mão dela, então você vai falar assim, ó, Lezinha, tá tudo bem, agora eu me tornei uma mulher, eu sou adulta, a gente dá conta, vem comigo. Então ter essas conversas com você mesmo, olhar para dentro de você, entender como você funciona, entender qual a sua linguagem de amor, entender como que é o seu perfil comportamental, quais são as suas forças pessoais, quais são os valores que você carrega. E quando você tem convicção de quem você é, aí a coisa muda. Talvez alguém está nos ouvindo, nos assistindo e tá falando assim: "O "Que que esse cara tá falando?" Ou "Me ajuda, eu não sei mais quem eu sou, eu tô para desistir, eu tô para É. desistir do meu casamento, eu tô para desistir da minha vida, eu tô para desistir dos meus filhos, eu tô para desistir da vida". O que que você diria para essa pessoa? Se conheça. Busque entender quem é você. Por exemplo, eu gosto de uma frase do que é do Peter Drucker, que é um administrador de empresas e tal, ele falou assim: "Cara, a gente só pode melhorar aquilo que pode ser medido". Então, da mesma forma que eu meço, né, processos numa empresa e tudo mais, eu preciso medir o Nicola, eu preciso ter, índices do Nicola. Então, é quando você pega um carro, você tem um painel lá, você sabe, tem bateria, não tem, tem gasolina, não tem, você tem que estar olhando o quê? Nos indicadores ali do seu painel. E você tem indicadores internos, você precisa saber o que está acontecendo. Por exemplo, você acorda de manhã e aí tem aquele dia que você não tá, nossa, foi muito legal, o podcast foi sensacional, então, deu tudo certo. E aí tem outros que falam, cara, o negócio não foi. Então, você tem que prestar atenção. O que eu fiz que no dia que eu estava muito bem, quais foram os movimentos que eu fiz que eu fiquei muito bem? E quais foram os movimentos que eu não fiz que eu não fiquei legal? Então, é prestar atenção nisso daí. Então, eu acredito que olhar para dentro, buscar, por exemplo, eu quando me tornei coach, todo mundo achava que, tornar coach, né? Porque todo mundo agora é coach, né? Uhum. Eu me tornei coach, não porque eu queria atender alguém, é porque na verdade eu estava perdendo meu casamento, estava perdendo minha família. Aí eu falei, Hum. cara, eu preciso entender que o problema sou eu. Então, o primeiro ponto é autorresponsabilidade. E reconhecer que você tá falhando, né. Que geralmente a pessoa reclama, né. Normalmente, as pessoas essas pessoas que reclamam, acredito que são a quarta pessoa da trindade, né, tem Pai, Filho e Espírito Santo e essa abençoada. Não, você não é a quarta pessoa, você é falho, entendeu, você tem problemas, não é? Adorei. Não tem, cara, Aham. você não é a quarta pessoa da trindade, você é falho, você é um ser humano e você precisa o quê? Se desenvolver como ser humano. E eu Uhum. acredito que Cristo vem para isso, porque ele é Deus, ele se torna humano. E normalmente nós fazemos o inverso, né? Nós já somos humanos querendo se Aham. tornar deuses. Não dá, essa conta não fecha. Então, olha para você, cara, admite. Admite que você errou, admite que você falhou, admite que você está errando. E aí você começa o quê? A crescer. Então, antes de se culpar, é entender quais são o que eu preciso melhorar em mim para o outro. Eu tenho lá na minha sala intencionalmente, uma foto da Marlene sorrindo. Eu fiz um quadro, é dela sorrindo. Qual que é a minha meta do dia? Colocar um sorriso no rosto da Morena. Qual que é a minha meta do dia? Facilitar a vida dos meus filhos. Eu costumo dizer para minha esposa, olha, seus inimigos estão lá fora. Eu sou teu marido, eu quero teu bem. Que Então, é sobre isso. Quando que você conseguiu reconhecer que o Nicola não estava tirando o sorriso da Marlene? Aí você vai olhar para comportamento, né? Eu costumo dizer assim, quando é que eu vou me sentir amado e aceito
né, pela minha esposa. Quando eu no meu melhor e no meu pior, ela me amar. Porque eu amo a essência, comportamento a gente trata. E por muito tempo Para. Você vai ter que falar sobre isso. Eu amo a essência e comportamento a gente trata, vai. Fala sobre isso. vamos lá. Por exemplo, a minha esposa vou dar um exemplo aqui, é porque esse negócio de briga, eu só acho que só acontece no meu casamento com o pessoal do Afeganistão, né. Acho que no seu Aham. não acontece, Não, o meu raramente, né. é ótimo, imagina. Ninguém me conhece como a mamãe Letícia do Afeganistão. Entendi. Um dia eu conto pra vocês, gente, essa história. E o que que acontece, né, nós tivemos lá uma discussão. E aí o que acontece, ela subiu brava e tal, e aí foi muito interessante, né, aí subi atrás e tal, e eu abri a porta, né, na hora que eu abri a porta ela estava lá brava e tal, eu falei: "Meu amor, deixa eu te contar um negócio, amar você quando você tá cheirosa, quando você tá rindo, que você tá brincando é fácil. Eu quero ver amar agora, que você tá brava, birrenta. Então eu quero que você entenda que você eu amo, ponto. Errando ou acertando, eu amo você. Agora, que é a sua essência. Uhum. Agora, e os comportamentos? Nós tratamos. Como que nós tratamos? Aí vamos conversar. O que eu fiz para que você ficou brava? O que eu deixei de fazer para você ficar brava? Eu estava conversando agora com o nosso amigo Robson, falando para ele que, por vezes, as pessoas, por exemplo, a esposa fica brava, o filho fica bravo. A minha pergunta lá em casa é assim: é, é alguma coisa que eu não fiz? Não. É comigo? Não. É alguma coisa que eu deixei de fazer? Não. Eu falei, então é com você? É. Eu falei, então você vai ter que se resolver. Porque aonde está escrito que você está bravo, eu tenho que ficar bravo. Gente, anota essa dica. Entendeu? Então, nesse caso se é algo que eu deixei de fazer, comportamento, deixei de fazer, não fiz ou enfim, então nesse caso, eu vou tratar o comportamento, mas não, é alguma coisa que é com a pessoa, então aí você tem que olhar para você e falar assim: "Cara, por que que eu tô assim? Por que que eu tô bravo?", entendeu? Porque assim, ok, eu entendo que aí você pode falar melhor para mim, que existe a TPM, que vocês ficam alterados e tal, mas pô, toda hora eu vou jogar a culpa na TPM? Toda hora, em todo momento? É, Né, não, não. e aí onde fica então o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Agora você foi fundo. Você sabe que o meu processo de conversão, Nicola, porque eu sou, 2013 eu me converti. Legal. E quando eu comecei a frequentar uma célula, né, que ali eu comecei a ser tratada, meu Deus do céu, a minha líder vai para o céu, assim, a jato. E eu era confrontadora, eu era essa, birrenta, eu desafiava, audaciosa, eu era terrível. Eu falava que eu tinha uma legião em mim, mas eu era terrível, terrível. E aí, passa a célula, passa os anos, mas, eu aceito e eu busco mudança, Uhum, sempre. Então uhum, é fácil, assim, não é fácil, é simples, uhum, né, mas eu busco melhorar a cada dia. E eu falava para ela que eu não gostava de ser brava, eu não gostava de ser impaciente, uhum, eu não gostava de ser grosseira. uhum, E aí me comparava assim: "Ah, você é igual ao seu pai". Não que eu não goste, não que eu não ame meu pai de uhum. forma alguma, pai, eu te amo, já te falei várias vezes isso, mas os comportamentos que eu não admirava, e eu Você repetia. acabou de falar: "Pai, eu te amo", essência, Uhum. comportamento, tem Não, que tratar, só que normalmente nós fazemos o quê? Ergue o tapete e joga para baixo, larga lá. exatamente. Aí ela falou para mim assim, ó: "Você vai meditar todos os dias em Gálatas 5:22 23. e 23, pedir para Deus os frutos do Espírito É, Santo, que todos é, formam um, né". na verdade, assim, é as características do fruto, né, porque é o Uhum, fruto, imagina uma laranja, imagina uma mexerica, uma poncã, não sei como é que vocês uhum. falam aqui, são gomos, Mas então que formam que forma o entendi. fruto. Então, Aham. a característica forma o fruto, tá? Mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, tá? Longanimidade. Então, Uhum. vai formar, são 9. Então, esses 9 é que vão formar a característica fundamental da plenitude de Cristo. E Então, dá é sobre certo, isso. porque eu reivindiquei, hein. É isso A aí. mansidão e o domínio próprio, então, eu falava assim: "Deus, se tá escrito, É, e eu vai ter aí, que acontecer". e isso é uma coisa muito legal. Quando você pede isso, é natural que vai acontecer algo para Deus começar a testar você. Então, como você disse aqui no início do pod, o hater. Uhum. Então, agora é a hora de você demonstrar para ele, entendeu? Porque o hater nada mais é quando ele vai lá e te dá um tapa na face, quando ele vai lá na internet e Sim. fala alguma coisa no seu canal.
E aí Cristo fala assim: "Então, esses caras aí tem que dar outra face". Eu falei: "Jesus, tá de brincadeira". Falou: "Não tô não". Eu não sei você, mas eu não me lembro Jesus chegando na no meu batismo assim: "Perdeu, perdeu, perdeu". Foi assim? Não, Não foi, não. né. Então tem Foi um pastor amigo meu sensacional. que ele fala: "Você não inventou de ser crente? Seja". Hum. E é um desafio, cara, é um desafio, porque todo dia tem desafio, todo dia alguém chega e vai falar algo, todo dia alguém vai bater, todo dia por quê? Vai testar essas características. E olha, então se eu puder dar um testemunho aqui, eu vou falar que funcionou. Esse do hater foi essa semana. Semana passada, uma outra pessoa aí ferida. Uhum, Até se você estiver ouvindo esse podcast, eu quero te pedir perdão se eu te feri, porque eu acredito que eu não tenho culpa do que uhum. aconteceu, mas te peço perdão. Comentei no podcast de uma Eagle, no podcast não, Um post? numa post de Hum, uma Eagle. Eu falei assim: "Você é uma bênção de Deus na terra, ponto". Aí a pessoa me marcou, falou: "Realmente ela é, diferente de você que brinca de ser crente, uou. cola nela que você brilha". Aí eu falei pensei: "O que será que aconteceu?". Aí eu trouxe a memória, porque eu Uhum, sei o que aconteceu, uhum. eu falei: "Entendi". Aí eu falei: "Vou responder? Não vou responder. Vou apagar? Não Não vou vou apagar. apagar. Vou", eu falei: "Vou orar, Isso. vou descansar e o justo não se justifica", porque É porque não tem como você é isso que as pessoas não compreendem, tá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, vai até Deus se não for por ele. Quando ele fala: "Eu sou a verdade", Jesus está dizendo: "Ó, ô, acorda, eu não preciso de defensor. Você não precisa uhum, defender a verdade. A verdade é a verdade. Então Jesus não precisa de defensores. O que que Jesus precisa? adoradores, Testemunhas. testemunhas. Eu preciso testemunhar a Cristo. Eu preciso testemunhar a verdade. Eu preciso testemunhar o caminho. Eu preciso testemunhar a vida. E olha, hoje eu Testemunho. falo que eu consegui, porque se fosse há um ano atrás, eu estou 1% melhor a É isso cada aí. dia desde o ano passado, então hoje eu posso falar que eu estou A grande os sac 300 a mais. isso. A grande sacada com Cristo não é performance, não é performance. Deixa eu explicar algo para você, e aí isso aí traz paz. Manda. É. Quantos filhos você tem? 2. 2 filhos. Qual a idade deles? João Miguel 6, Ana Beatriz vai fazer 3. João Miguel 6, Ana Beatriz 3. 3 anos, né? É isso, Aham. né? Ok. Então imagine que você me convida para um churrasco na sua casa. Falei: "Nicola, vai ter um churrasco aqui e tal", chama a galera. Falou: "Ô, fechou". Hashtag partiu. Aham. Vamos para sua casa, faz churrasco, a gente come e tal, sujamos um monte de louça. Você já começa a olhar e fala: "Meu Deus, esse mundaréu de louça, ninguém vai lavar nada?" E ninguém lava. Todo mundo simplesmente dá tchau para você e vai embora. Uhum. Você fala: "Meu Deus, que eu vou fazer com essa quantidade de louça aqui agora?", né. Aí você olha para o maridão, como é o nome do marido? Diego. Olha para o Diego e fala: "Diego, ó, sobrou pra gente, vamos ter que lavar essa louça, porque eu quero acordar amanhã com a casa, né, limpinha". Quando vocês chegam na cozinha, tá como é que é o João nome do seu Miguel. o João Miguel e a Ana Beatriz. o João Miguel e a Ana Beatriz lavando a louça. Você fala: "Glória a Deus, Deus ouviu minha oração", já levanta a mão, dá um glória, né. E aí você vira para ele e fala: "Ô filhos, obrigado por vocês estarem lavando a louça para o papai e para a mamãe. Nossa, a gente fica muito feliz". Os 2 olham para você e falam assim: "Não, papai e mamãe, a gente está lavando a louça para provar que nós somos seus filhos". Faz sentido? Isso é que normalmente o que a gente faz com Deus. A gente quer performar na frente dele, e é sobre ser filho, Ih, forte isso. é sobre ser filho. Só isso que ele quer. Quando você é filha: "Ah, pai, então você me chamou para fazer o MQC?" "Sim, então só faça, seja filha. Deixa que eu cuide desse povo aí. Eu só quero que você seja filha". Então imagina os seus, por exemplo, seus filhos quando chegam em casa, eles estão preocupados se vai ter o boleto, se não vai ter, quem vai vir Não. ser entrevistado no podcast? Não, eles só são eles o que que eles querem ser na sua casa? Filho. Filhos. O que que eles querem? Sua atenção. É o que a gente faz, só que nós fazemos um movimento errado de performance para falar assim: "Pai, pai, olha o que eu estou fazendo, ó, ó". E não é sobre isso. É sobre ser filho no sentido de adore, tenha intimidade com ele, vai lá com cara, uma coisa que eu sempre faço, em todos os treinamentos que eu dou, todas as vezes que eles terminam, e às vezes, né, e a gente sabe que é legal, por exemplo, você vai lá: "Pô, teve, sei lá, 3 milhões de curtidas no podcast, pô, Uhum. legal isso aí".
E aí eu normalmente quando isso acontece, sabe, que alguma coisa eu recebo aplausos dos homens, quando termina esse movimento, eu vou para o meu quarto, isso eu aprendi com o pessoal da Jocum. Eu vou para o meu quarto, ajoelho e falo assim: "Deus, cara, sensacional esses aplausos que eu recebi, sensacional esses elogios que eu recebi, cara, demais, mas deixa eu te falar, tô te devolvendo tudo, porque a ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Se eu ficar com esse Amém. negócio, vai azedar". Aí o que acontece? Eu me esvazio. No outro dia, começo de novo. Então é sobre ser filho. Então a gente tudo que está aqui é dele. Então assim, usa, administre, curta, viva plenamente, entendeu? Porque eu fico doido quando alguém vira para mim e fala assim: "Ah, eu tenho uma casa, eu tenho um carro importado, eu tenho dinheiro no banco". Falei assim: "Você tem mesmo?". "Não, tenho". Falei: "E quando você morre, você leva?". "Não". Falei: "Então você não tem nada". É. É porque se você não tiver construindo um palácio no "Não céu, vai dar ruim, tem, né. não tem". Então é sobre isso, sabe. Então, assim, viver de forma mais leve, mais simples possível, viver do bom e do melhor. Deus quer que você tenha uma vida plena, né, João vai falar isso: "Eu vim para que vocês tenham vida, né, e Vi plena, vida em em abundância. abundância", né. Então é sobre isso, é viver essa vida simples. Então, é olhar para Cristo e falar assim: "Como o senhor viveria? Como seria isso?". Ô Nicola, me Hum, fala então hoje como que você tem sido na terra esse instrumento, porque o coach é uma ferramenta, show. né, e infelizmente a palavra coach está meio que banalizada, né, Uhum. mas, você com certeza tem relatos Tenho. de transformação, do que você fez com o coach. Fala pra gente, assim, o papel que você tem desenvolvido, como que É, como eu falei para você, né, o coach da minha vida, o início de tudo foi para me curar. Então, eu acredito que, como em todas as profissões, eu tenho bons e péssimos profissionais. No coaching não é diferente. O coach, né, não é diferente. Então, o profissional em si. Então, eu acredito que precisa olhar para os seus comportamentos, o seu caráter, né? Aí a questão de caráter, não só comportamento, porque comportamento nós ajustamos, mas tratando? caráter é um pouco mais profundo. Então eu acredito que quando a pessoa tem um movimento só da questão da grana, de ganhar o dinheiro, né, e aí a gente precisa tirar o olho do cifrão e saber que são pessoas, são vidas. Porque se eu quebro esse copo, é um copo, quebrou, arruma, troca, coloca, mas como é que quando eu quebro uma vida? Então tem que ter uma responsabilidade muito grande quando você for, fazer esse movimento de cuidar do outro, de fazer um processo de coaching, de entender que tem uma vida ali, e aí a minha história não é igual à sua, aprender a respeitar, não julgar, amar, perdoar, ser compassivo. Então tudo isso engloba o processo. Então, eu acredito que o primeiro movimento do coaching, e assim, se você coach que está me ouvindo, você precisa entender que tudo isso que você está aprendendo, o primeiro lugar que você vai aplicar é aonde? Em você. Exatamente. Então, primeiro em mim. E eu falei: "Cara, se esse negócio é bom, eu vou aplicar em mim". Eu fiz assim, ó, e toma, 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 coach, e comecei aonde? Aplicar na minha casa, aplicar em mim. Aí eu vi o quê? Mudanças. Eu comecei a olhar os comportamentos, começou a mudar. Eu falei: "Cara, isso funciona. Isso realmente E funciona". olhar o comportamento, depois que você entende, passa pelo processo do coaching, você consegue olhar o comportamento sem julgar, Sim, né, e pensar assim: "Que entender que o será?" outro é diferente. O Essa outro é a pensa grande isso, lindeza da individualidade que Deus exatamente, fez, né. exa Para de se comparar. comparação você já sai perdendo, né. Exatamente. Como é que fala? É uma como é que eu posso dizer? É algo que você já sai perdendo, entendeu? É uma luta que você já sai perdendo, já perdeu. Por quê? Porque, a vida, assim, cada um está vivendo a sua. Então, quando eu olho para o lado, eu vou ver que existem pessoas ao meu lado, ou seja, correndo ali paralelamente comigo. Mas se eu olhar para trás, tem gente que está muito atrás de mim. Só que se eu olhar para frente, tem muita gente à minha frente. Então, se eu fizer essas comparações, eu posso olhar para ter um referencial, ok? Uhum, Mas eu preciso me comparar primeiramente comigo. Quem eu era ontem, que hoje eu estou diferente? Ou quem eu fui ontem, que eu não posso ser hoje? Então é sobre olhar para mim. A uhum. comparação tem que olhar para mim, entendeu? E quem não consegue olhar para você? Para você, falo, para si, que não É, é sempre por exemplo, você começa a conversar, né, aí você entra no assunto: "Ah, então o fulano, porque então então, o ciclano", e nunca é é, sobre ele, parece que aí é uma coisa muito legal.
Por exemplo, se eu perguntar para a Letícia ou perguntar para quem está nos ouvindo, né, o que você vai querer ter em 2024 e fazer em 2024, eu acredito que você vai me dar uma lista. Cara, Uhum. eu quero ter um carro, quero ter uma casa, não é? Quero fazer uma viagem Saúde, para vou entrar na quero academia. fazer vou na academia, quero fazer uma viagem para Disney, quero fazer uma viagem para Nova York, estou profetizando que eu vou. Amém, já vai. Eh, Enfim, você vai colocar uma lista de coisas que você quer fazer e quer ter. Em que momento você parou para olhar o que você quer ser? Quanto você já investiu em desenvolvimento humano? Quanto você já investiu em você, que você gastou e comprou um livro para você ser uma pessoa melhor? Quantos livros você fez isso? Quantos vídeos você assiste, que vai te transformar numa pessoa melhor? Porque nós somos a média daquilo que eu vejo, eu ouço, eu assisto. Quais conteúdos você tem consumido? Porque está formando a sua mente. Então percebe que eu não paro para investir na minha pessoa, e aí eu quero chegar no final do ano e ter um resultado diferente. Não vai ter. Não vai funcionar, porque eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então, o lance todo, o segredo todo é desenvolver o ser. Quem eu sou? Aí sim, a partir de quem eu sou, quando eu mudo quem eu sou, eu vou mudar o que eu faço, vou mudar o que eu tenho. Por isso que no processo de coaching, precisa haver tarefas. Tarefas. Não é induzir, ou é a palavra induzir, ou é forçar a pessoa a mudar ou É, não. porque no primeiro momento eu preciso tratar os seus comportamentos, e aí eu preciso te colocar em ação, tá? Depois no segundo momento eu preciso questionar os seus pensamentos, sentimentos e emoções, tá? Porque assim, eu penso, eu sinto e eu ajo. Então, Fala sobre isso. é, porque assim, tudo começa na mente, ou seja, tudo começa com um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento. Então, por exemplo, se eu falar para você, Letícia, imagine-se agora na beira da praia, né? Com aquele marzão, tomando aquela água de coco. Olha aí, o sorriso no rosto. Aham. Ou seja, um pensamento gerou um sentimento de alegria, de satisfação e gerou uma emoção, uma expressão o quê? De sorriso. E já saiu. Então, o que que é emoção? É o sentimento em ação. Parou para pensar nisso? Não, É o sentimento, a emoção, emoção é o sentimento em sentimento em ação, ação. Anota isso, gente. tá? Quando eu falo para você, então, agora pensa agora, Letícia, num acidente muito feio, as pessoas, né, toda machucada e tal, ó, já mudou meu semblante de novo, a partir Você de um já dá pensamento. Percebe que você não pode ser o seu pensamento, você não pode ser o seu sentimento, você não pode ser a emoção? Ué, Nicola, lascou, o que que você então? A minha consciência. O que é essa consciência que vai me dizer se eu penso ou não nesse pensamento, se eu penso ou não nesse pensamento. Então é um paradoxo. Eu preciso parar para pensar naquilo que eu estou pensando. consciente. Existe a consciência e o inconsciente que às vezes domina É, ou sim ou não. isso. A consciência é aquilo que é o que a Bíblia vai dizer, né? É, é que vai dar a direção daquilo que é correto do que não é correto. Então, é aquilo, né? Eu só posso eh, entender a verdade se eu conhecer a verdade. Então, é onde vem, a verdade é Cristo. Então, eu olho para ele, que não teve mácula, que não teve defeito, que não teve nada, e olho para os padrões dele. Então, a partir dessa consciência que eu carrego, eu tomo decisões. Então, por isso que eu preciso o quê? Desenvolver o meu ser, desenvolver a minha consciência, desenvolver quem eu sou em Cristo, entendeu? E aí, a partir dessa consciência, dessa questão que eu consigo tomar decisões dessa Uhum. forma correta, aí eu consigo eliminar. Não, eu não vou pensar nisso. Não faz sentido. E se quem está nos ouvindo, isso serve para mim também, Não me põe enrascada, não. se vira, você vai dar conta. Você falou assim, sobre certo e errado, né. E se a Uhum. pessoa está fazendo uma existe certo ou errado? Olha, eu acredito que existe sim, né, o certo e o errado, o que é correto, o que não é correto. Com base no quê? Com base naquilo que vai trazer para mim de de efeito, né, causa e efeito. Então, por exemplo, cara, eu sou casado para sempre com a minha esposa. Isso quer dizer que não existem mulheres mais bonitas, né, e mais em forma do que a minha esposa? Claro que existe. Só Uhum. que eu sou
convicto do meu casamento. Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu faço extra casamento vai me trazer o quê? Uma vergonha, vai me trazer um problema, pode me trazer uma doença. Eu quero andar na rua com a minha esposa, ela de cabeça erguida, entendeu? Os meus filhos eu poder levar no altar sem problema nenhum, entende? Então, Uhum. existe sim o que é correto. E o padrão do que é correto, do que é certo, ele é bíblico, ele é um padrão universal. Entendeu? Jesus nos ensinou todo esse padrão. Então, Lê, existe sim, e esse padrão, e eu tenho como padrão bíblico para mim, o que é correto. Sim. Então, se aquilo que eu estou fazendo fere esses princípios, eu não faço. Simples assim, entendeu? Se isso que eu vou fazer, cara, não traz nenhum benefício, por que que eu vou fazer? E sempre foi simples para você tomar essas decisões, assim? Ah, é. Eu e o pessoal do Afeganistão, a gente tem uma simplicidade, uma facilidade. Não, isso que eu quero que, assim, a galera que está ouvindo a gente, que vai ouvir, entender que, assim, eu não sou perfeito, eu não tenho uma família perfeita. O que eu busco é ser saudável. Eu me Sim. iro, eu fico bravo, mas aí é aquele momento que eu tomo uma decisão. Eu vou sair bicudando todo mundo, qual que é o impacto disso, ou vou dar aquela respirada, vou falar Quanto tempo a gente tem para não perder as emoções? 3 segundos. 3 ou 6 segundos. 6 segundos, se eu não me 6 engano. segundos. É. Uhum. Que é onde Porque vai eu vir, né, ela vai vir, vai vai vir, vir, isso vai. é fato, É, não tem a como palavra de fugir Deus fala disso. assim, né, irai-vos. Então ele está dizendo, eu vou irar, eu vou ficar com raiva. Lembra? É o sentimento. Uhum. Sentimento de ira, tô com raiva, tá. E aí o que que eu faço? Eu deixo essa raiva se tornar uma emoção, porrada em todo mundo, bicuda, ou respiro e metabolizo esse sentimento e falo, cara, tá, mas eu tenho domínio próprio. O que ele falou tem razão? Por que que eu me irei? Onde que eu me perdi? Então esse é o desafio. É, e a gente Isso, pensar que a gente não controla o que acontece fora, né, mas o Nicola? Eu não controle que o que acontece acontece dentro. dentro. "Ah, Nicola, mas aí você não fica bravo, você não bate porta", mato. E quando você faz isso? Rapidamente, o mais rápido que você puder, vai lá e pede perdão. Recomeça. E perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, né? É Deci uma forma inteligente de você não não ficar preso emocionalmente, né? não tem como. Porque não muda a situação, Não muda muda. o sentido. Exatamente. Tem, eh, muitos conflitos internos a ponto de ter uma paralisia agitante. E quem disse isso foi James Parkinson, a primeira pessoa que falou Paralisia. sobre a doença de Parkinson. N nem sei, eu não sei falar inglês, mas é o título do Hum. A Paralisia Agitante. Uhum. E o motivo dos haters ficarem tão bravos comigo, Hum. é porque baseado nessa afirmação, a paralisia agitante, eu entendi que é emocional. Me agitou tanto a ponto de me prender. Me feriu tanto que eu não consegui falar para você: "Ei, não é bem por aí. Tá machucando, tá doendo, eu não gosto disso, eu não gostei do que você fez, Uhum. você não agiu legal, eu não funciono assim", e guardou. Só que tem guardado isso há tanto tempo, que o pensamento não tá gerando Uhum. Uma um emoção, um sentimento, uma sentimento, emoção, mas não tá gerando uma ação, tá se voltando contra tá você. ficando aqui dentro. Aí você fica com tanta raiva que você treme. Uhum. Ou você fica com tanta raiva que te paralisa, porque o medo é Sim. paralisante. Então, quando eu falo de cura, eu falo: "Vamos olhar para o momento em que doeu Uhum. muito e que você guardou, e que todos os dias que você pensa te agita de uma tal maneira aqui, Olha. que é esse olhar e baseado aqui Uhum. que eu falo: tem cura". Porque todas as vezes que Jesus curou, ele fala assim, ó: "A sua fé te curou". Sim. Ele nunca falou: "Eu te dei o medicamento", ou "Eu fiz isso, eu fiz aquilo", não. "Eu te dei ferramentas, te dei um coach". Não faz sentido, por exemplo, e aí trazendo, para essa linha, não faz sentido, Deus nos fazer pessoas inteligentes, né, nós somos os únicos seres inteligentes, pensantes, pessoas que pensam, Sim. né, pra nós não usarmos isso. Então não faz sentido, por exemplo, então não teria sentido nenhum eu descobrir como que fazer um avião, né, Uhum. voar, enfim, carros,
não faz sentido tudo isso, né. Então essa inteligência ela foi dada para isso, né, tanto que nós temos hoje até hoje a penicilina funcionando muito bem, né, contra a Uhum, infecção e tudo mais. Então eu acredito que, Deus sempre vai munir a gente de ferramentas, e isso é muito claro, por exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele dá uma ordem: uhum. "Tirem a pedra". Ué, mas Jesus ressuscitou Lázaro, cara, tem poder para ressuscitar, você acha que ele não tinha poder pra fazer: "Tira a pedra daí"? Não é assim? Sim. "Tira essa pedra daí"? Não. O que que significa isso? Que esse movimento natural é meu. Então, o movimento de buscar questões, por exemplo, de cura e tudo. Cara, Deus é sobrenatural, eu acredito nisso, ele pode fazer um milagre e ter a cura instantânea? Pode. Mas existem algumas curas que o próprio Cristo não fez instantaneamente. O Não. caso do cego, barro no olho, lava lá, volta, não foi? Sim. Várias vezes aconteceu. Então, Naamã teve que expor. Naamã teve que expor. Então, eu acredito que todo movimento, eu acredito que esse é o legal. O bacana é quando você anda com Cristo, eu acredito que os apóstolos assim, não, ó, o jeito que cura agora é assim, tá, gente? Aí Jesus vinha falar, fazer desse jeito. Não, gente, ó, esquece tudo isso. A parada agora é taça. Taça que é o lance. Aí Jesus fala assim, não, agora, gente, é xícara. Eu falei, Jesus, o que que é? Ele falou, comigo não tem mesmice. É novo todo dia. Então você precisa estar aberto ao aprendizado, ao novo, à renovação de mente, para que você entenda que Cristo pode te usar para trazer cura e de repente trazer de uma forma, né, como o MQC, alguma Sim, coisa que você está despertando, que você ainda nem tem a visão do todo, mas começou com uma pequena fagulha, que vai se alastrar. Então você está exatamente. carregando algo muito poderoso. Então é entender, falar, Deus, então como é que vai ser esse negócio? Então, assim, Eu o que é seu, o como é de Deus. exatamente. Essa frase move a minha vida, Acabou, Nicola. O acabou. dia que eu ouvi o pastor Cláudio Ribeiro, né, pregando, falando de propósito, de propósito, de propósito, eu lembro que foi no encontro de coaches do ano passado em Brasília, e eu chorava e me vinha assim: Parkinson tem cura", e eu continuava chorando, eu falava: "Deus, eu tô enlouquecendo, não tem ninguém na minha família que tem essa doença, eu não tenho contato com isso, por que eu? Por que comigo?". E ele falava: "Só vai". Aí eu fui falar com o pastor Cláudio, ele falou assim: "Letícia, geralmente o propósito é aquilo que te faz chorar. É aquilo que você não vive mais sem e É. geralmente tá". E E eu peguei, normalmente, eu falei: "Tá bom". como é que você sabe que o propósito, quando você vê que é algo que você está fazendo, o seu propósito cabe dentro de você. Uhum. Mas quando é um propósito de Deus, ele não cabe dentro de você, e é por isso que você fica desesperado, porque ele é tão maior que você fala: "Cara, eu não dou conta". Isso, É, aí é um propósito de Deus. Então por isso que você fica: "Meu Deus, será que esse MQC é meu?" Isso, uhum. não é, Não é. porque o que é dele é grande mesmo, então é natural. En Eu abri comecei as lives online dia 1º de abril. Vou voltar um pouquinho. Como eu entendo do sono, da Uhum. importância dele, e eu amo dormir, gente. Se você me parar em 2 segundos, eu Cara, durmo. minha esposa, eu falo assim: "Cara, como pode?" Eu falei: "Filha, eu vou dormir". Eu falei: "Tá bom". Ela falou: Acabei. Se eu usar o termo "vou dormir", esquece, "Dorme, né?" durmo, durmo. E aí, Deus falou assim: "Então filha, você vai ter que acordar cedo, porque você precisa ativar o poder das pessoas no corpo ao acordar". Uhum. Porque daí o dia todo, né, igual eu falei o negócio do Aham. monte, Sei. era cedo, Era né, cedo, né? madrugada, Madrugada. né, cedo o negócio. Eu falei: "Beleza Deus, então só que o senhor vai ter que me acordar, vai ter que me deixar disposta, porque depois eu tenho vou fazer a live das 5, aí eu tenho aluno às 6 no presencial, aí eu volto, pego criança às 7, levo na escola, aí tem o aluno das 7, enfim, aí eu não tenho funcionária, é tudo a Enfim. Letícia, lava, passa, cozinha, cuida de filho, ok, e tem dado certo. E no dia 2 de abril eu recebo uma mensagem de uma aluna: "Letícia, alguma coisa aconteceu no meu cérebro". E eu: "O Uou. que que foi?". Ela: "Voltei a sentir cheiro". Olha. E eu: "Como é que é?". Ela: "Voltei a sentir cheiro". Eu falei: "Ó, não, isso não é meu, tá, não fui eu, até porque eu não tô lá, é Sim, online, sim. Uhum. mas o que eu dei instruções do que é natural". Ela falou assim pra mim: "Eu não vou conseguir fazer as lives das 5, das 6 da manhã, que é o horário dela, Uhum. porque esse horário eu tô muito travada e eu vou ter que trocar todos os horários do meu medicamento". Eu falei: "Parou". Falei: "Você não vai mexer em absolutamente nada, Exatamente. você vai acreditar em mim e vai fazer o que eu te falar. Primeiro você vai orar e vai acreditar que é possível e você vai acordar bem. Primeiro passo. O segundo, ao acordar
você vai tomar 400 ml de água, por quê? Nós somos 80% água. Então você vai fazer o seu corpo funcionar e depois você vai treinar, tá Uhum. bom? Tá bom. E foi o que ela fez. E ela não acredita. Acredita porque tá É, tá vivendo, né, vivendo, né. que tá dando certo. Teve uma outra que falou porque geralmente o medicamento, que é o Prolopa, é a cada 2 horas ou Uhum. 4 horas que eles tomam. E essa outra que falou, ela Do toma às 6 e às 9, que é que é a específico para dopamina. mas específico para Parkinson. É, Ah, tá. que é a dopamina. Aí ela falou assim pra mim: "Letícia, sabe o que eu fiquei mais impressionada? Eu ativei o poder e eu só fui tomar o medicamento, até porque eu esqueci, às 9 da manhã. E eu não travei, eu não tremi, eu não paralisei, eu não fiz nada". Eu falei assim: "Tá vendo? Olha que legal. Então você experimentar o que Deus deixou disponível", eu só falei pra ela: "Bebe água, acredita", ó o poder da mente, "acredita que vai dar certo e vem ativar seu corpo". Pronto. Então, quando eu falo em movimentos que curam, quando eu levanto a bandeira que tem cura, porque eu já tenho experimentado, nós já estamos vivenciando um mover. Isso é Então, legal. elas já estão em direção a essa cura. Por quê? Geralmente o diagnóstico veio com 45, Uhum. 50, 60 anos. Então, eu penso que o hábito de 1% melhor a cada Sim, dia foi colocando um hábito ruim a cada dia até que você chegou na frente do médico e falou assim: "Então, você tem isso". exatamente. Né, porque, assim, não parou para pensar o que esse comportamento vai causar em você. Eu exatamente, eu quero que você me conta agora, Nicola, porque eu tenho certeza que você tem muitas histórias de pessoas que chegaram até você com uma mentalidade muito negativa, talvez com depressão, com ansiedade, É, com eu diabetes. tenho eu tenho um caso bem forte, que é de uma amiga, né, e ela chegou até mim com 3 casos de tentativa de suicídio, e deprimida, assim, e aí ela foi indicada por uma pessoa que chegou até mim. E eu lembro que eu estava no começo dos meus atendimentos e tal, eu falei: "Não". E aí, quando eu falei, o valor para ela falou assim: "Olha, não dá, porque eu sou assalariada e tal", né. E aí foi quando Deus falou que, né, para cada X processos que eu faço, um sempre vai ser, pro bono, né. E eu falei: "Não, mas quem disse que eu falei sobre dinheiro?". Eu falei: "Não, o que você consegue pagar por mês?". Falou: "Ah, eu consigo pagar R$ 100". Eu falei: "Então esse é o valor do seu processo. Você vai pagar R$ 100 em cada sessão que a gente fizer. Tudo bem?". Ela falou: "Tudo bem". E aí nós começamos. E foi muito lindo, né, o desenvolvimento dessa pessoa, e ela termina o processo, ela estava querendo desistir da faculdade, ela fazia uma faculdade de logística, termina a faculdade de logística, passa a pandemia, aí não, aí isso estava na pandemia, passa a pandemia, ela começa a ir à igreja, aí começa a se aproximar da igreja, porque ela gostava, né, porque eu ministrava lá na igreja, gostava de ver minhas pregações, e aí eu ministrando, tal, ela decide, toma um passo de fé, o quê? Batismo, né. Aí eu levo ela às águas, eu batizo, né, aí assim que eu batizo ela continua, eu vou monitorando ali, conversei com uns amigos meus que são psicólogos, né, até porque coach não é psicólogo, Uhum. conversei com os amigos meus que são psicólogos, falei: "Ó, acompanha", aí começaram a acompanhá-la, e aí ela começou a se desenvolver mais, foi para a segunda faculdade de gestão, fez a faculdade, começou a fazer faculdade de gestão, e nesse mesmo tempo ela se matriculou na faculdade de psicologia. A faculdade de gestão era só 2 anos, e aí ela se forma, né, gestora, já com segunda faculdade, e tem um vídeo, depoimento dela, que ela fala assim: "Olha, não era nem para eu estar aqui, né, mas hoje, com esse movimento do coach, que você foi mudando a minha mente, foi mostrando que existia possibilidades, que você foi ampliando o meu universo possível de possibilidades, hoje, né, eu estou aqui, me formei e estou indo", né, ela está no quarto semestre, segundo ano, quarto semestre da psicologia, e agora também eu dei de presente para ela, né, uma formação em coach, falei: "Cara, porque isso vai fazer muito sentido". Então eu acredito que é esse investimento que vai fazer com que você vai saindo desses movimentos, entendeu? Então, da mesma forma que você faz um movimento que cura, eu também faço um movimento que cura, mas de outras formas. Então, esse é um dos testemunhos que eu tenho, né, de atendimento, mas que houve um impacto muito forte mesmo nessa pessoa. Então, eh, Impacto muito forte. A gente entende que, uma mudança,
Ela pode acontecer, tipo, da noite para o dia, por um impacto muito forte. É você é agente, né, você tem que ser agente de mudanças. Aonde você entrar, o ambiente tem que mudar. Entendi. Você é um agente transformador. Você tem que mudar a atmosfera do ambiente. Eu costumo dizer que você não pode ser termômetro, né? Chega no ambiente e fica medindo a temperatura. Você tem Uhum. que ser termostato. Você tem que imprimir a temperatura no ambiente. É você quem manda naquele ambiente. Então, é essa atmosfera. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito disso, né? Bom, nós estamos bebendo água nessa taça. Uhum. Se de repente alguém aqui do estúdio vem e esbarra em mim, o que, que vai cair da taça? Água. Água. Mas se eu estivesse bebendo chá? Chá. Se eu Uhum. estivesse bebendo leite? Leite. Leite. Significa que quando as intempéries da vida, quando as pessoas esbarram em você, o que você anda derramando na vida dela? O que você carrega? Então é sobre isso. Então, esse é o que você carrega, e aí por isso que é importante saber o que você carrega, para que na hora que alguém esbarrar em você, um hater esbarrar em você, aí você fala: "O Vai que ter que Jesus faria no meu faria. lugar?". Esse é o maior desafio. Então, nesse mundo, as pessoas estão buscando, um modelo em gente, em pessoas. Não, na verdade, eu só sou um modelo daquele que é modelo. Então, mas ela precisa primeiramente acessar a Letícia, que é acessível, e a Letícia ser o Jesus possível para essa pessoa. É a Letícia que é o Jesus, ela precisa ver Jesus em você. Aí quando ela consegue ver isso, ela fala: "Cara, tem esperança". Eu 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 acho que eu vou por aí. Entende? Então, a partir daí, eu começo a derramar a esperança, derramar de novo, né, a possibilidade de ser feliz, de trazer de volta, entendeu? E é isso que não está tendo, mas o que o mundo prega é o inverso, né? Não, a gente tem que ter, a gente tem que fazer, tem que ter, tem que fazer, tem que ter, tem que fazer. Aí os doidos conseguem tudo que quer, e aí não tem habilidade, não tem cognição, não tem consciência para viver tudo que conquistou. E aí chega no topo, olha para o lado, ué, cadê a esposa? Cadê o filho? Cadê os amigos? Qualquer pessoa que você for pesquisar no leito de morte, perguntar para ele o que ele gostaria que, que alguém, o que ele gostaria que trouxesse para ele não vai falar: traz lá meu carro, traz lá meu apartamento, traz lá o dinheiro que está na minha conta. Ele fala assim: cara, chama minha mãe, chama meu irmão, chama meu amigo. Por quê? Só que não construiu. Então é agora que é o momento de você construir. Por exemplo, se eu falar para você assim: Lê, vende o seu filho para mim, o que, que você ia falar? De jeito nenhum. Não, Lê, mas eu vou te pagar 10 milhões de Não, dólares. impagável. Impagável. Então você está dizendo para mim que o que você tem de mais valor já está dentro da sua casa. Sim. E aí a gente está querendo conquistar o quê lá? Então percebe que existe uma diferença entre prosperidade, riqueza, pobreza. Então eu preciso entender que a prosperidade não necessariamente envolve as questões materiais, mas primeiramente sou eu. Então, eu estando bem, o dinheiro entra, eu estou bem. Mas eu não estando legal, o dinheiro não vai ser Não legal. Então, vai. assim, é você buscar esse equilíbrio. Então, percebe que eu não posso olhar só para um lado. Ah, eu vou desenvolver profissionalmente. Cara, você é o cara do podcast. Pô, legal. Mas eu preciso ter o quê? Um equilíbrio, né? Um grande filme para ir quem está nos assistindo é Clique, Uhum. né? Com Adam Sandler, né? Do Ele buscou contra a vida inteira o quê? Profissionalmente se desenvolver. Mas no fim da vida, quem era Adam Sandler? Esqueceu de viver. Então é sobre o que você carrega. Então, assim, começa a se desenvolver e fala: "Cara, que tipo de conteúdo eu vou colocar aqui para dentro?". Você sabe uma coisa que eu ouvi de um amigo, inclusive ele vai estar sentado aqui daqui uns dias. Ele era meu mentor na época. Ele falou assim para mim: "Lê, você é uma embalagem muito bonita. Você tem uma casca bonita, você sempre tem". Uhum. Ele falou assim: "Só que não tem nada dentro". Uou. Quando ele ouviu eu falando isso dele, porque ele disse que ele não lembra, ele ficou mal, pediu perdão, então eu falei: "Cara, Thiago, você não tem noção o A que você melhor fez coisa que aí". você fez. E realmente eu não tinha. Eu não sabia conversar, eu não sabia me colocar no lugar do outro, eu não sabia ter empatia, mas aí eu entendi: "Sede meus imitadores, Isso, Paulo fala isso. assim como eu sou de Cristo", né. Então se a gente tem que imitar alguém, não é a Letícia, Não, não é o Nicola, não é é o aquela pessoa é o nosso modelo, é o nosso modelo, né. é o nosso modelo. Então, a pergunta é sempre essa: "O que Cristo faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Ele faria isso?".
Não, se ele não faria, então não vou fazer. Não vou fazer. Nicola, eu acho que eu vou ter que encerrar nossa conversa, porque senão nós vamos conversar por 2 horas ou mais, ou Ah, 3 eu ou que 5. Claro isso. que eu adoraria continuar aqui com você, Uhum. mas deixa para nós, eh, sabermos um pouquinho quem é o Nicola. O Nicola é hoje filho de Deus, um homem que busca, a cada dia se tornar uma pessoa melhor para aqueles que estão à volta dele, né, ser uma pessoa melhor e que busca se desenvolver, ser uma pessoa melhor para, né, eu entrei nesse mundo, eu preciso sair dele e deixar ele um pouquinho melhor do como eu entrei. Então eu preciso me desenvolver a cada dia mais um homem melhor. Então, o Nicola é um aprendiz, né. Se eu pudesse definir hoje o Nicola, eu sou um aprendiz. Eu quero entender, eu quero saber como que Deus funciona, como Jesus funciona, como o Espírito Santo, como é que é o reino funcionando. Então isso move meu coração e eu acredito que tudo é sobre amor, né. O resumo da ópera da vida é amar, né. Sem amor eu sou como um sino que não retine. Sim. Então, é tudo sobre amor. Então, se eu amo, e aí eu posso terminar com essa história bem bacana que eu gosto muito. Estava contando essa história para o Robson, né? Inclusive eu aprendi recentemente. E fala que a palavra amor, ela não tem, na língua portuguesa, vários significados. Amor é amor, tá? Diferentemente, na língua grega, existem 3 tipos para a palavra amor, né? Tem o amor eros, que é o amor sensual, tem o amor fileu, né? Que é o amor, tipo, eu me importo com você, você é importante para mim, mas tem o amor ágape, que é o amor pleno de Cristo, né? E tem a cena que Jesus pergunta para Pedro, fala: "Simão, né, tu me ágape?" E quando ele fala ali, ele fala: "Tu me ágape", então tu me amas, né. Então ele está dizendo: "Cara, você me ama nesse nível de amor que eu tenho aqui divino?" E aí Pedro fala: "Eu te Legal. fileu." Cara, eu me importo com você. E aí Jesus pergunta de novo: "Pedro, tu me amas? Tu me ágape?" E aí Pedro responde: "Deus, né, Jesus, eu te fileu." Ou seja, eu me importo com você, você é importante. E aí ele pergunta pela terceira vez. E na terceira vez Pedro fala: "Então, tu sabe todas as coisas, Jesus." E aí a hora que Jesus desce, ou seja, do amor ágape, se iguala ao amor fileu de Pedro, para falar assim: "Cara, eu te amo." Então, é o que nós precisamos entender. Quando eu tenho esse amor divino, quando eu amo verdadeiramente, eu me igualo ao outro, entendo o outro, mostro para ele o amor ágape para trazer ele para cá. Entendeu? Agora imagina se nós nos desenvolvêssemos nesse amor, ao ponto de chegar no amor ágape de Deus, como que nós olharíamos para o nosso próximo? O que é isso? Olha, no meu próximo podcast eu vou estar com um livro, um papel, uma caneta, anotando tudo, porque Ai, foi ai. extraordinário. Você Sou eu que resumiu: agradeço. "O amor lança fora o medo". Isso. E o Pois perfeito amor é Cristo. e Não dá para é, negligenciar, negar, falar que não é, é, porque a pessoa que estuda a Bíblia, lê a Bíblia, no mínimo ela fica mais culta, porque tem cada palavra é. difícil que você trouxe, ó, fileu, Fileu, eros eros e e ágape. ágape. 2 momentos que a Bíblia trata especificamente de 2 palavras. Hebreus 11, que é fé, né, e 1 Coríntios 13, que é amor. Então, no meio desses 2 tem o perdão. Então, sem o perdão eu não consigo acessar a fé, não consigo acessar o amor. Cara, É, não tem como. Então, se eu não perdoar, não vai amar, não tem como. Não tem como ter fé, não tem como ter amor. e a falta de perdão adoece. Adoece. O coração alegre formoseia o rosto, Rosto. mas a tristeza corrói até os ossos. É isso aí. Quantas pessoas sofrendo, definhando, né? Nicola, eu só preciso te agradecer por esse tempo. Que Deus te fortaleça nessa jornada, que Obrigado. derrame sobre você a sabedoria do alto e que você continue com esse coração lindo, disposto a transbordar na vida do outro, a esvaziar sua Esvaziar. xícara com tanto conhecimento. Amém. Só a minha palavra para você é gratidão, a plenitude dessa palavra. Foi grandioso demais, eu aprendi demais com você, com certeza vou ouvir e reouvir várias vezes.
Vou ler o seu livro, os Claro. seus insights, ó. Cara, olha o que eu abri aqui. Isso aí. Não tem replay. Não tem. O podcast tem replay, a sua vida não tem replay. Vamos ver. Existe um preço se você ficar como você está. Uhum. Sedentarismo, procrastinação, má alimentação, relacionamentos ruins. Agora, se você decidir avançar, também haverá um preço. O de cuidar do seu espírito, o de cuidar do seu corpo, o de cuidar da sua mente, o de cuidar da sua alimentação, o de fazer o que deve ser feito, o de ter relacionamentos saudáveis. E aí? Qual é o preço que você decide pagar? Lembrando que a vida não tem replay. Shalom. Shalom. Que a paz seja com todos vocês. Amém. Tinha jeito melhor de encerrar esse Com certeza. podcast. Encerramos ele umas 3 vezes, né? Não, agora eu encerrei. Então tá bom. Eu quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para ouvir tanto conhecimento desse ser iluminado que foi o Nicola. Aguarde que com certeza eu trarei mais e mais convidados como esse, para trazer conteúdos que vão movimentar a sua vida, movimentar as suas emoções, para que você chegue na cura de todas as áreas que você precisa, seja física, seja emocional, seja financeira, espiritual, aonde você buscar cura, você encontrará, se você entrar em ação. Então esse foi mais um podcast dos Movimentos que Curam e a gente se vê no próximo episódio. Que Deus te abençoe.